Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, chega mais para esse cafezinho gostoso de todas as manhãs, com muita informação, prestação de serviço na telinha do 4.1. Vem cá, não corre não, me dá um abraço aqui, forte e caloroso, aquele abraço aí em você, na sua família. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026, coisa boa ter a sua companhia, hein? Seu Aratu 24 Horas já está no ar, um programa do povo baiano, hein? Aqui você tem vez e voz. Dá licença que eu já tô entrando, Cadê? Mostra mais uma vez aí a nossa capital, a nossa cidade. Gosto sempre de começar mostrando pra você a nossa cidade linda, maravilhosa, Salvador. Ei, Salvador, eu te amo, hein? Esse foi o local que eu escolhi para viver. Tenho certeza que você do outro lado aí também se orgulha dessa terra querida, de gente batalhadora, de gente forte, que não foge à luta, acorda cedo todos os dias para poder ganhar o pão de cada dia com muita alegria e sorriso no rosto. Galinho, é a nossa Salvador, é o nosso povo soteropolitano e o nosso povo baiano, hein? Atenção, você que está nos acompanhando de ponta a ponta da Bahia, você que é da nossa capital, da região metropolitana e também do nosso interior. Aquele abraço especial para você que está nos acompanhando, sabe onde? Deu uma piscada aí no nosso canal do YouTube, o @TV Aratu Oficial. Você pode participar com a gente aí no nosso canal do YouTube, deixar sua mensagem aqui na telinha. Você pode mandar seu alô, dizer de onde você está falando, tá? Interagir com a gente se você concorda ou não com o assunto que está sendo debatido. Você também pode mandar mensagem para a gente, sabe onde? No nosso Instagram. A gente tem 2 perfis. Você pode ir lá no @TV Aratu e também no meu, @AlexSilvestre.tv. Agora, 6 horas e 2 minutos, cuidado para não perder esse horário. Quero, inclusive, já reforçar nesse início de programa aqui, que a partir do dia 9, o Aratu 24 Horas ganha um novo horário. A gente vai começar os nossos encontros agora a partir das 7 horas da manhã. Então, anota aí. Próxima segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, o Aratu 24 Horas começa a partir das 7 horas da manhã. Olha, sem perder tempo, porque seu tempo é precioso para mim, a gente volta a falar aqui sobre o caso do jovem Manuel. Aquele que desapareceu, gente, há cerca de 10 dias após sair de casa lá em Vilas de Abrantes. O adolescente teria ido para uma festa aí tipo paredão na localidade do Jambeiro, lá em Lauro de Freitas. Eu quero chamar Diego Macedo aqui porque ele tem uns detalhes aí, novidades sobre o caso. Diego, bom dia com você. Pois é, a gente volta a falar sobre o caso do desaparecimento do jovem Manuel David, de apenas 16 anos de idade, que sumiu, desapareceu na segunda-feira da semana passada na região de Capiarara, em Jambeiro, Manuel Jambeiro, aqui na região metropolitana de Salvador. A irmã dele está aqui, vai conversar com a gente para trazer mais detalhes sobre esse caso. Surgiu alguma novidade de ontem para hoje, já que a gente já vem falando sobre esse assunto de algum tempo. Vocês, a família, já recebeu alguma nova informação? Conta pra gente. Não, a gente não recebeu nenhuma informação desde então. A última notícia que tivemos com o Davi foi na segunda-feira, ele me ligando, desesperado, querendo R$10 para poder ir embora daquele lugar. Eu não tinha como mandar. Ai, meu Deus, coisa desesperada. Está nervosa, a gente está vendo que ela está bastante nervosa, até para lembrar da história é um pouco complicado. Eu vou tentar contextualizar a história do que aconteceu com ele aqui, enquanto ela Diego, vai se conta aí, como aqui. foi que ele desapareceu? Na segunda-feira da semana passada, teria ido para uma festa lá na região também de Manuel Jambeiro. Na hora de voltar, ele estava tentando entrar em contato com a irmã, pedindo R$10 que ela fizesse uma transferência para ele poder voltar para casa. Só que você não conseguiu falar com ele, não é isso? Direito? Você não tinha dinheiro para mandar para ele, na verdade. Isso. Foi isso que aconteceu. Ele mandou algum áudio para você, falando alguma coisa, que estava estranhando alguma situação? Sim, mandou um áudio. Conta pra gente o que ele estava falando nesse áudio. Ele falava que queria sair de lá, que estava cismando com alguma coisa, que tinha alguém olhando para ele com a cara feia. Cismado com alguma coisa lá. Pronto, isso é um ponto da história, essa é uma parte da história. Ele pedindo dinheiro para a irmã e que alguém, ela não sabe quem, estava olhando com cara feia para ele e por isso ele estava cismado. Agora tem uma outra parte da história, uma história solta, tá? Uma outra parte da história de que um amigo teria entrado em contato com sua mãe dizendo que ele foi lá também trocar um celular. Sim. Conta pra gente essa parte da história. Ele entrou em contato comigo na segunda-feira de manhã, às 6h40 da manhã,
falando que estava dentro de um mato. Não, a gente não sabe, família não sabe o que ele estava fazendo nesse mato. Esse mato Davi é onde? estava envolvido. Estava nesse mato com esse amigo, Ah, trocando um celular, um Motorola pelo um A30. E ainda eu falei com ele, rapaz, você vai trocar um celular que tem documentação por um celular que você não sabe nem de onde veio. Ele falou, sim, porque tem uma câmera, o celular tem uma câmera boa e eu gosto de foto e tal. Falei, tá certo, pronto. Adolescente gosta de ficar tirando foto, postando em rede social. Sim, isso. Aí, desde então, a gente não tem mais notícia dele. Mas o que foi que o amigo falou para sua mãe? Esse suposto amigo ligou, falou, mandou mensagem, mas foi visualização única, dizendo que estava com ele nessa mata trocando o celular e que ele desapareceu com o celular dele. E que depois tinha marcado com ele de encontrar com ele nessa mata de novo, mas quando voltou... Quem que troca o ele só celular tinha na mata, encontrado Diego? a sandália dele lá na mesma região onde ele estava com esse amigo. Sim, sim. A gente tentou entrar em contato novamente para perguntar onde que é essa mata, para localizar onde está a sandália e também mandar a equipe ou alguém, né, maior para poder ir lá ver. A polícia também? Sim. Aí não conseguimos mais falar com ele. Ou ele bloqueou a gente, ele não falou mais nada, disse que não podia falar. tá estranho, hein? O caso já está sendo investigado pela polícia, vocês já prestaram boletim de ocorrência. A polícia fala o que para vocês? A polícia suspeita de alguma coisa? O que pode ter acontecido com seu irmão? Mas não, só que eu saiba, só tem só um investigador falando com a irmã minha, entendeu? E sua mãe, como é que tá nesse momento? Rapaz, desesperada, hoje ela não pôde nem vir. A gente irmã que teve que vir no lugar dela, né, tá desesperada em casa. Agora, seu irmão, né? A gente fica abrindo possibilidades para tentar entender o que aconteceu. A gente só tem essas duas informações, são informações soltas. Uma informação não tem nenhuma ligação com outra até então. A gente não sabe se essas informações têm algum tipo de ligação. A gente só sabe essa primeira parte, que ele pediu dinheiro para você, que tinha alguém olhando estranho para ele, e uma outra situação, em um outro momento, desse amigo entrando em contato com sua mãe, dizendo que tinha marcado com alguma coisa com ele para fazer essa troca de celular numa área de mata, mas só encontrou apenas a sandália dele no local. Essas são as únicas informações que a família tem. Sim, são essas únicas informações. O que vocês agora querem é ajuda, né, da nossa audiência para tentar encontrar o seu irmão. O que é que passa pela cabeça de vocês? Vocês têm esperança de encontrar seu irmão ainda vivo? Ele desapareceu na segunda-feira da semana passada, né? Rapaz, a gente não tá com tanta esperança de encontrar ele vivo. Porque se ele já tivesse, ele já tinha entrado em contato com a gente. Seu irmão, ele tem algum tipo de envolvimento com droga, usa droga, pra gente tentar entender o que foi que aconteceu com ele? Ele usa droga, usava assim, estava no vício já. Era envolvido? Uma vez foi, mas disse que já estava trabalhando, que não queria mais contar com essa vida, porque já sofreu muito. Vocês acham que existe algum tipo de possibilidade do tráfico ter pego ele? São coisas que a gente nem se arrisca a dizer, entendeu? É complicado para a família, até por questão de segurança, né, de exposição. É complicado para vocês falarem, mas a gente fica se perguntando, né? Porque são histórias soltas, são pontas soltas da história, até para a gente tentar entender direito o que de fato aconteceu com seu irmão. O que você quer é a ajuda de nossa audiência, então bora botar a foto dele aqui mais uma vez. Você que tem algum tipo de informação sobre o jovem Manuel Vitor, de 16 anos. Desculpa, Manuel David, de 16 anos. Entre em contato imediatamente com a polícia ou através da nossa produção também. O telefone vai aparecer aqui na tela. Entre em contato ou com a polícia ou com a produção para ajudar essa família a encontrar, né, o jovem Manuel David, de 16 anos, vivo ou morto, né, de preferência vivo, mas a família já está meio pensando que vai acabar encontrando apenas o corpo, né, irmã? Sim, a gente tá sentindo isso, porque se ele já tivesse pelo mundo, como a gente já recebeu informação dizendo que tinha visto ele, tipo, correndo doido, descalço, mas não disseram o local, entendeu? A gente nem sabe mais o que fazer. Só pede aí ajuda aí para poder encontrar ele. Quem souber de alguma informação, entre em contato, que a família já não aguenta mais. A gente está desesperado, gente. A gente não aguenta mais. Aí são o quê? 9 dias já. O meu irmão não ia sumir assim do nada. Não ia, nunca.
É a emoção, Diego. Ok, irmã, a gente vê o quanto você está emocionada, a gente imagina também o quanto sua mãe... Aí é dor por não saber onde o irmão tá, viu? Sim, tá muito mal em casa, né? A gente quer, infelizmente, pelo menos encontrar o corpo para ter o direito de enterrar, porque a família tem o direito. Ela não tem esperança de encontrar o irmão vivo. Estava envolvido, a gente não tem culpa de se ele estava envolvido em alguma coisa, entendeu? Infelizmente, a gente quer ter o direito de ter o corpo dele para poder enterrar e acabar com tudo isso. Pois é, a gente está vendo aí o desabafo de uma irmã que está bastante emocionada, mas que está nas buscas aí do irmão. Já perdeu as esperanças, né, de encontrar o irmão vivo, mas pelo menos quer encontrar o corpo do irmão para poder fazer um enterro digno e a família também consiga descansar. Tanto ele descanse quanto a família descanse também. Olha, essa é a pergunta, Diego, que todos nós fazemos a partir de agora, onde está o Manuel? Esse jovem, a informação que a irmã traz é de que ele foi trocar esse aparelho celular em uma região de mata. Que matagal é esse? Onde está localizada essa mata? E eu peço, inclusive, ao delegado que está à frente do inquérito policial, investigando a partir de agora o desaparecimento, o sumiço repentino do Manuel, que consiga localizar essa região, esse matagal. Ah, Silvestre, mas a gente não tem um indício de que, de fato, o Manuel está lá vivo ou morto, sendo mantido como refém. Não faz sentido que a gente vá até lá. Delegado, eu peço ao senhor que o senhor cerque a área, o senhor coloque, inclusive, toda a sua equipe na região, porque provavelmente é uma localidade onde o tráfico de drogas está instalado. E eu preciso, delegado, a família precisa que, a partir de agora, esse local de tráfico de drogas, ele tem aí um prejuízo gigantesco no seu funcionamento, até que os traficantes da região deem conta de onde está o Manuel. Ô, Silvestre, você está querendo dizer o quê? Que os traficantes foram quem pegaram? Não. Não, mas entenda, os traficantes, eles acabam então colocando uma espécie de segundo poder, se assim eu posso dizer, dentro das regiões onde eles atuam. Se um traficante específico sabe quem pegou o Manuel, sabe onde o Manuel está, a ordem que vai ser dada é que ele volte para casa, vivo ou morto. E isso acontece se a polícia atrapalhar a partir de agora o funcionamento de uma determinada biqueira da região. Você está entendendo de casa que a gente precisa trabalhar com estratégias. A gente precisa agora, a partir de agora, trabalhar com estratégias. É preciso que haja o levantamento aí, que façam as oitivas das pessoas envolvidas com o Manuel, com esse amigo, inclusive, que trouxe a informação de que ele estava dentro do matagal trocando um aparelho que sumiu, desapareceu de repente. Mas é preciso também que, a partir de agora, a nossa polícia, o nosso setor de inteligência, realize aí atividades de inteligência na tentativa de localizar o Manuel. A gente também não pode descartar que a gente não sabe o que passa na cabeça de um indivíduo, né? A gente não sabe o que passa na cabeça de um indivíduo. Ele pode ter saído de casa por algum motivo. Ele pode. Ele pode ter optado por sair de casa, mas a família não acredita nisso. Olha, eu quero seguir com o nosso Aratu 24 horas. Você sabe o que é precatório? Você já ouviu falar nisso? Nunca ouviu falar? Já João Tran vai explicar pra gente aqui no nosso Papo de Segurança. E eu já quero, inclusive, aqui dar uma deixa pra nossa conversa. Cadê o João Tran? Bota o João Tran, divide o João Tran com tela comigo aqui, porque ele já está nos estúdios aqui da TV Aratu. João, bom dia pra você. Insegurança como um todo em Salvador e também na Bahia. E eu quero conversar com você em relação a isso, João. Nosso programa é assim, a gente vai ajustando as coisas no ar mesmo. Já bota na roda, né, Alex? Já bota... Bota onde, João Tran? Já bota na roda, lá pra ele, na lá roda. ele, João Tran. De manhã cedo, duas vezes, viu, João? Pelo amor de Deus, 6 horas da manhã já 6 e tá 14 assim. você me vem com essa, João. Calma. Ô, João Tran, insegurança total no Nordeste e Amaralina. E a pergunta que eu faço pra você, antes da gente assistir, inclusive, a matéria aqui, é se um cidadão comum, ele pode acionar a justiça se ele se sente aí prejudicado por conta da insegurança na localidade onde ele mora. Pode, Alex, com certeza. Essa pergunta é até insignificante porque a gente leva isso, normalizou muito a insegurança, mas isso sim é uma possibilidade. Só que isso em especial, quando se tem uma denúncia sendo repetida diversas vezes,
Então, por exemplo, uma zona de matagal, como aquela que você comentou, e nessa região é alvo de inúmeros assaltos, porque bandidos se escondem ali nessa localidade, e essa denúncia já chegou para a prefeitura diversas vezes, ou então para o governo do estado. Aí há um caso de omissão. Então, a responsabilidade pode ser sim de forma subjetiva do estado ou da prefeitura por não zelar pelaquela região. Claro que é um caso muito complexo em termos jurídicos, de você conseguir um retorno efetivo, mas há sim a possibilidade de buscar essa responsabilidade subjetiva da falta, da omissão do Estado com a segurança. Já já você vai explicar pra gente o que são esses precatórios, João Tran. Agora eu gosto que João Tran é meu amigo, viu? Ele já começou o dia dizendo que a minha pergunta é insignificativa. Não, a pergunta é muito boa, a pergunta é muito boa. Ô, João, no nosso papo de justiça, vamos acompanhar como é que está a questão do Nordeste de Amaralina, já falando sobre insegurança, porque o policiamento ele foi reforçado. Criminosos invadiram um imóvel, João, e fizeram ali uma família refém. Eu quero saber, inclusive, se essa família pode acionar a justiça em relação a isso. O bebê estava entre as vítimas. Muita gente em casa dizendo, mas a culpa não é da polícia, a culpa não é do Estado. Mas a Constituição diz que a gente tem direito à segurança, né? Então, no Nordeste da Amaralina, por exemplo, a gente vê que, de alguma forma, a segurança que deveria ser prestada pelo Estado, ela falhou. E aí eu não estou falando especificamente do trabalho de um policial ou de uma corporação específica, porque são muitas camadas quando a gente discute a questão da segurança, mas eu quero chamar aqui a repórter Dani Mazei, que tem os detalhes, então, dessa ação lá no Nordeste de Amaralina. Dani, bom dia para você. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Teve ocorrência com reféns na Santa Cruz, na localidade conhecida como Globo, que faz parte do complexo do Nordeste de Amaralina. Homens armados estavam na localidade, a Polícia Militar recebeu a denúncia, por isso, então, policiais militares do 30º Batalhão e também da Rondesp Atlântico chegaram até esta localidade do Globo, na Santa Cruz, quando avistaram realmente os 10 homens armados. Teve correria, teve troca de tiros. A informação é que os traficantes não obedeceram a ordem de parada, atiraram na direção dos policiais e correram. Então teve o confronto e no confronto 2 traficantes do Comando Vermelho foram baleados. 2 caíram no chão, foram baleados e 5 homens adentraram uma residência e fizeram 3 moradores reféns. 3 pessoas de bem reféns e entre essas pessoas uma criancinha. O BOP então precisou ser acionado. O Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado, cercou a localidade, cercou a casa. Os traficantes exigiram a presença da imprensa, exigiram a presença do Alojuca, então acompanhamos tudo com exclusividade durante a madrugada. A negociação, apesar de ter sido demorada, foi exitosa. Os 3 reféns foram liberados com vida, todos bens, né? Todos bem, apesar do susto, e a informação é que 5 homens estavam na casa, sendo um adolescente que foi apreendido. Além do adolescente apreendido, 4 homens que foram presos aí em flagrante: Daniel Silva de Jesus Santos, Wesley Souza da Silva, Robert Menezes de Macedo e Luan Araújo Lopes, além do adolescente. Então o saldo aí foram de 4 homens presos, um adolescente apreendido e 2 traficantes mortos em confronto com a polícia. Também foram apreendidas 3 armas de fogo: uma Glock, uma pistola com carregador alongado que cabe em 30 munições, uma outra pistola calibre 9mm, um revólver, 2 granadas, drogas, maconha, cocaína e 12 aparelhos celulares. E claro que qualquer novidade envolvendo o tráfico de drogas e o trabalho da polícia, a gente atualiza aqui na programação. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Olha, 6 horas e 18 minutos, João. Nesse caso aí, a gente vê que tinha uma criança no meio. E ainda falando aqui no nosso Papo de Justiça, a pergunta que eu faço para você primeiro explica para o pessoal de casa o que são precatórios, o que é exatamente, é um direito que todo cidadão tem, como é que funciona? Alex, os precatórios é a partir do momento em que a justiça entende que sim, o Estado errou, o Estado perdeu aquele processo que você moveu contra, seja o governo, seja a prefeitura, qualquer ente da organização pública, e a partir desse momento a justiça diz: o Estado precisa fazer um precatório, ou seja, incluir aquela despesa do processo no orçamento para o próximo ano. Na despesa orçamentária vai ter que colocar
preciso pagar essa derrota judicial a Alex Silvestre ou quem quer que tenha movido essa ação. A grande questão, Alex, é que normalmente demora muito de ser pago esses precatórios. Eu quero, inclusive, a sua participação aí de casa. Você acha que pessoas, cidadãos aqui da nossa Bahia, precisam ter uma indenização quando são vítimas de violência, como esse caso que a gente está mostrando aqui no Nordeste de Amaralina? Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, deixar a sua opinião, sim ou não. Você concorda ou discorda, por quê? E aí, uma pergunta que eu faço também para você, João Tran, no nosso Papo de Justiça enquanto advogado, é a seguinte: nesse caso aí, tinha uma criança envolvida. Se fica comprovado por meio de um exame médico que, Deus o livre, essa criança teve algum impacto psicológico a partir dessa ação, inclusive, onde bandidos estavam fugindo ali, entraram na casa da família e fizeram todo mundo de refém. Nesse caso, existe o direito, a família pode acionar a justiça em relação a isso e fica mais fácil em relação a uma possível causa-ganha tendo essa análise médica? Qual é a grande questão de você mover processos em sentido de segurança? É a dificuldade de mostrar a objetividade, ou seja, que uma causa gerou uma consequência ou então que gerou consequências práticas. Um caso de um relatório, por exemplo, médico, dizendo que essa criança, qualquer um dos envolvidos, teve transtornos, despesas, por exemplo, com psicólogo, qualquer ajuda nesse sentido, tudo isso vai dar substância para esse processo que está sendo movido. Uma outra possibilidade, aí já traz também a responsabilidade objetiva do Estado, é caso seja comprovado que houve um erro policial. Um erro de qualquer agente público também pode gerar uma objetividade nesta ação, podendo sim gerar positivos na justiça para qualquer um dos envolvidos, uma das vítimas desse caso. Olha, 6h22 e ainda falando sobre segurança, insegurança, João Tran, eu quero sair do nosso papo de justiça, ir para o nosso... Pode deixar as imagens aqui na tela mesmo e seguir para o nosso papo de política. Já teve o papo de segurança, que você falou antes. Né? Agora é justiça e vamos para o papo de política. De política, a gente vai emendando no pois outro. O papo da gente é sobre tudo. Mas vamos para o nosso papo de política, porque eu quero falar sobre a Comissão de Segurança Pública da ALBA, João. Pois é, o gancho aí, um assunto costurando o outro, o nosso Aratu 24 Horas é assim. E a Comissão de Segurança Pública da ALBA tem imbróglio na política. Ela é uma das comissões que não iniciou seus trabalhos. A gente fala tanto de dificuldade, de tanta insegurança no Nordeste de Amaralina, em diversos bairros, mas parece que para os políticos, onde eles estão, está tudo perfeito, não tem por que agir, né? A Comissão de Segurança Pública não iniciou seus trabalhos por conta de um impasse em quem vai ser o presidente dessa comissão. Já existe um acordo de que essa comissão seria da oposição e a oposição tinha feito uma movimentação. Entre eles, tirou Diego Castro, que é um deputado bolsonarista, colocou ele na vice-liderança do bloco da oposição e Leandro de Jesus, que também é um deputado bolsonarista, iria assumir essa posição de presidente da Comissão de Segurança Pública. Só que os governistas não aceitaram esse acordo e não embarcaram nessa possibilidade, ou seja, boicotaram a sessão que iria dar início aos trabalhos de Leandro de Jesus enquanto presidente. Com isso, não tem início dos trabalhos e o deputado estadual Leandro de Jesus protestou contra esse boicote feito pelos governistas. Vamos acompanhar. Nós estamos falando de uma Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Quer dizer, existe sim o acordo entre minoria e maioria a partir das lideranças. E aí agora que nós estamos num ano importante, que devemos seguir combatendo o crime organizado que tomou conta do estado da Bahia, né? Além de outros temas sensíveis ligados à comissão, aí fica os deputados aí fazendo joguinho, deputado da base governista. Vocês vão entender por que Leandro de Jesus está sendo perseguido para não assumir essa presidência, mesmo sendo um acordo da liderança e da minoria, tá? Então que isso fique claro. Pois é, confusão na nossa Assembleia Legislativa da Bahia, denúncias e, inclusive,
feitas pelo deputado estadual Leandro Jesus Graves, divulgadas em rede social. Ele também que falou à imprensa e pediu que o acordo fosse respeitado. Agora a gente vai acompanhar os próximos capítulos, se vai ter uma mudança nessa indicação, ou seja, um outro nome da oposição vai assumir essa casa, que é muito importante em um ano eleitoral. A segurança pública toca diretamente nas nossas vidas e a Comissão de Segurança Pública também vai ser um espaço importante para esses duelos que vão chamar a atenção do eleitorado. Você vê a imagem da comissão reunida no ano passado sob o comando até então de Diego Castro. E agora, sem comando, com a expectativa, o governo não quer deixar um bolsonarista muito ferrenho em suas críticas assumir essa posição da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Mas claro que é um espaço em que todo mundo vai querer a presidência e debater os assuntos relacionados, tocar os assuntos relacionados a esse tema, porque vai ser um dos assuntos que vai principalmente repercutir nas eleições e deputados vão às urnas neste ano para tentar se reelegerem. Alex. Ô, João Tran, eu não quero ser ansioso, não, mas eu queria sair de 2026, fazer uma viagem para 2028. O que nos aguarda? Aguarda muita polêmica também e muitos nomes já estão se colocando à disposição, viu? Pois é, 2028 e Robson Almeida já disse que seu nome está à disposição. A gente falou de Margarete Menezes antes, que o nome dela, ela disse que não está à disposição, mas é sim sondado. E agora Robson Almeida, que já assim teria tentado em 2024 ser um dos quadros da esquerda e não conseguiu, tenta de novo ser o nome do grupo governista, do grupo do governo do estado para a Prefeitura de Salvador. Vamos ouvir o que ele disse em entrevista a Pablo Reis no nosso Antena 1. Esse Salvador, de andar nos seus bairros, de andar na periferia da cidade, de estudar os seus problemas, de participar de instituições políticas e governamentais que tratam sobre a vida cotidiana da cidade. Eu coloquei o meu nome à disposição, como várias outras lideranças partidárias na eleição passada, e quero afirmar que meu nome continua à disposição. Mas a minha prioridade esse ano é a renovação do mandato. Eu sou candidato à reeleição e lutar também pela reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. Eu acho que ele já se colocou fora aí com essa fala, não? Já em 2024, Alex, o nome dele foi inclusive aprovado para ser o candidato do PT pelo Diretório Municipal do partido. Só que com os acordos, com o MDB, acabou que Geraldinho passou à frente, inclusive. Sabe o que eu acho? Que em relação a essa corrida pelo Poder Executivo Municipal, o PT está um pouquinho atrás. Não tem um nome tão forte. Eu acho que a aposta de Geraldo foi uma aposta, inclusive, bacana nas últimas eleições, porque é um cara que tem bastante carisma, que acaba aí com a sua comunicação chegando até a ponta de lança, que é o eleitor, né? O eleitor que vai decidir, então, quem vai governar a cidade. E aí não se vê dentro desse cenário uma figura que tenha esse perfil do Geraldo e que seja, então, capaz, pelo menos na minha ótica, João Tran, nesse exato momento, não tem um nome que poderia alcançar o público como... Será que insistir mais uma vez em Geraldo não seria uma boa tática? Alex, difícil, porque Geraldo saiu queimado das últimas eleições por não ter conseguido nem o segundo turno ou ficar em segundo lugar nessa disputa com Bruno Reis. Mas será que não foi um voto de protesto também em relação aos eleitores? A insatisfação, a gente sabe que a gente tem um cenário político muito dividido. Os eleitores de Bruno Reis, obviamente, não votam em Jerônimo Rodrigues. E a gente teve a reeleição de Bruno com um número expressivo, inclusive, de votos. Provavelmente essas pessoas não votaram em Jerônimo e certamente não, né? Não votaram também em Geraldo. Também em Geraldo, né? É uma conta ali difícil de fechar, porque na última vez tentou lançar um nome um pouco mais de centro, até nesse acordo, e na ressonância ali com sua base esquerdista, Geraldinho não performou bem. Dentre outros pontos, outros vários motivos, críticas da falta de presença da militância do PT nessa eleição, que tentou boicotar
o nome de Geraldinho por não ser o nome da esquerda, o nome do partido. Então, esse é um pouco do cálculo que é feito para as próximas eleições. Um nome que seja representativo para a esquerda, mas que também não afaste, não consiga trazer a galera que foi com o Bruno Reis, e muitas vezes não por acreditar na ideologia de Bruno Reis, porque a eleição municipal não é sobre ideologia, mas por acreditar que ele vinha fazendo uma boa gestão. Agora, com um nome novo, então facilita você conseguir tentar lançar um nome que também é novo. Então, se Bruno Reis já foi testado e foi bem conduzido pela própria população, agora vem alguém que não é tão conhecido pela população. Mesmo que seja vice-prefeita, não tem a mesma visibilidade de alguém como o atual prefeito. Então, é uma possibilidade de lançar um novo nome dos dois lados. Mas depois de Ana, quem seria a pessoa? Ana Léo Prates também tenta muito esse espaço e a discussão deve rondar entre esses dois quadros, principalmente. E no lado do PT é aquela velha dificuldade em reformular nomes. O Partido dos Trabalhadores, não só a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, tem a grande dificuldade de trazer um novo quadro competitivo que não seja aqueles conhecidos caciques. Ok. Olha, vamos esse falar assunto aqui... ainda vai ter vários papos de política, né? Que esse assunto eu aí... fiquei pensando agora, até as eleições a gente vai ter muita água para correr debaixo dessa ponte aí, 6h31, atenção para você não perder seu compromisso. Ô, João, vereador repercute aí... Nosso papo de política, pois é, nosso papo de política também pautando as discussões. A gente falou ontem do atestado médico para as corridas e esse assunto gerou sim o que falar pelo líder da oposição e autor do projeto, Randerson Leal. Ele defendeu que não é um projeto que vai dificultar a acessibilidade a esses espaços, não, mas sim garantir a saúde e a segurança. Vamos ouvir o que ele rebateu aqui o nosso papo e se antenou aqui ao nosso papo de política. Com o crescente número de corridas, cresce também muitas pessoas que têm mal súbitos nessas corridas. Justamente pessoas que não estão acostumadas a correr por tanto tempo, às vezes a própria organização da corrida não dá o suporte técnico necessário, com ambulância, com equipe médica competente para, caso ocorra algum mal súbito, as pessoas possam ser ali socorridas. Então, apresentamos esse projeto para preservar a vida das pessoas. Por isso, nós vamos aqui defender na Câmara Municipal a aprovação do projeto de lei número 8, para que as pessoas, quando forem participar de uma corrida de rua, que ele não só pague a inscrição, mas que ele também leve o atestado cardiológico, porque vai salvar a vida dele, vai salvar a vida das pessoas. Por isso nós estamos aqui trabalhando para que a gente possa cada vez mais colocar as atividades esportivas aí por toda Salvador, mas com segurança para o cidadão, com segurança para quem for aí se divertir, porque é mais do que um esporte, uma diversão. Possam também se precaver, ter o atestado cardiológico, que é mais uma obrigação da comissão organizadora de qualquer corrida de rua, para que o cidadão, quando for fazer a sua inscrição, ele também entregue o atestado cardiológico. Esse é o trabalho do vereador Randerson Leal, para proteger o cidadão que vai praticar a corrida de rua aqui em Salvador. Eu quero fazer um convite ao vereador para, na próxima sexta-feira, vir ao estúdio da TV Aratu. Vamos trazer aqui profissionais também em relação à corrida de rua esportiva, para a gente discutir o assunto com toda a sociedade na televisão aberta aqui, então, na próxima sexta-feira, João Tran. Ótimo, acho que é um debate que só cresce com a força da corrida de rua, a gente já conversou sobre isso ontem. Inclusive, você comentou sobre os profissionais de atividade física. Choquito, ele que é dono de um dos principais clubes de corrida aqui de Salvador, o Go Runners, falou também sobre essa obrigatoriedade. Vamos acompanhar o que os profissionais de educação física também estão comentando. Falar sobre atestado médico para a corrida de rua, a gente mexe em uma esfera comercial muito grande, entendendo a importância, de fato, dos exames cardiológicos antes da prática do esporte corrida de rua. O exame ele serve, de fato, para que a gente tenha todos os parâmetros de identificação da aptidão física e cardíaca da saúde desse corredor. E quando a gente envolve comercialmente um evento esportivo, hoje que traz em média de 2.000 a 15.000 participantes em nossa cidade de Salvador, a gente está falando aí de várias nuances que precisam ser discutidos, para que a gente de fato tenha a melhor forma para que todos consigam de fato ser beneficiados
né, com essas tratativas. O atestado médico ele sempre foi exigido bem antes, né, dos acontecimentos recentes. A gente que é dono de assessoria de corrida, dentro da bolha corrida de rua, a gente consegue de fato influenciar e estabelecer, né, os critérios de exigência dos exames médicos cardiológicos para que a gente tenha de fato, né, atestado da aptidão física, do gozo da saúde, né, para que a gente possa estar dando seguimento e continuidade à melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que estão inseridas nesse processo. Olha, eu devo ser uma pessoa muito problemática, viu, João Tram? Porque eu ainda continuo achando que não há a necessidade, e isso não é para colocar a vida das pessoas em risco. Eu acho que a orientação em procurar um médico, realizar exame, qualquer atividade física que você for fazer, desde que eu me entendo por gente, eu sei que essa orientação ela existe. Claro. Todos os médicos que a gente vê na mídia, o que a gente vai no consultório, a recomendação vai iniciar uma atividade física, realize sua bateria de exames, faça seus exames periódicos para monitorar ali a questão da sua saúde. O projeto de lei, o que eu preciso entender, obviamente, melhor, mas o que é externalizado e apresentado à mídia, me coloca em mente de que isso vai ser uma barreira para aquela pessoa que está querendo iniciar uma vida, que está no sedentarismo, está querendo iniciar uma vida mais ativa. Então, assim, muitas pessoas já colocam a questão do valor como uma barreira, porque nem todo mundo, obviamente, tem como pagar, né, participar daquele evento, que é mais do que uma atividade física, um evento muito bacana, uma atividade recreativa. Então, a questão do dinheiro, da verba já é uma barreira, e nem todo mundo também vai ter esse acesso a esse exame disponível ali, atualizado, para que possa, então, participar de um evento como esse. A pergunta que fica, por exemplo, e quem corre de forma livre no parque, no dique do Tororó, na orla, essas pessoas também não precisariam ser monitoradas? Por isso, eu repito, eu acho que a ideia deveria ser, vamos reforçar as atividades educativas para reforçar a orientação médica, que vá ao médico regularmente e antes de fazer qualquer atividade física, busque principalmente um cardiologista, porque é ele quem vai avaliar aí a situação do seu coração. E será que o debate também não precisa ser muito relacionado se essas corridas de rua não são um ambiente para corredores de fato, ao invés de amadores que não tenham... Acho que o projeto passa muito por isso. Se a corrida de rua é para meros iniciantes que querem se apaixonar ali pelo esporte, a gente percebe que a corrida tem tido esse público a partir dos eventos fechados. Na verdade, é um misto, misto, né? Um público misto, João. Exato. A gente sabe que tem os pelotões, né? Tem a galera que é da elite, que vai à frente, tem gente que vai para a corrida só para caminhar, somente para caminhar. Tem gente que faz todo o percurso caminhando, tem gente que corre e depois vai caminhando, acaba fazendo uma alternância em relação ali à atividade física, porque a gente precisa reconhecer e saber os nossos limites. Então, eu acho que a conversa tem que ser essa. Se conheça, saiba o seu limite, procure o seu médico, faça seus exames, mas eu acho que ter aí essa barreira não seria algo legal para quem quer, de fato, sair do sedentarismo e iniciar uma vida mais saudável. Repito, como eu falei na edição anterior do Aratu 24 Horas, eu acho que quando você... Acho não, tenho certeza, porque foi assim comigo. Quando você bota um tênis, por mais barato que seja o seu tênis, você vai ali no dique do Tororó, começa então a correr seus primeiros 100 metros, 200 metros. Aí a sua expectativa vai crescendo, você quer agora fazer 500, você quer colocar um tênis mais legal para fazer uma performance mais legal, você quer mudar a sua alimentação para ficar mais leve, conseguir correr bem, você quer procurar um médico para saber se você consegue fazer seus primeiros 5 quilômetros. Foi assim comigo. Não quero generalizar, porque cada um tem a sua experiência com esse contato com o esporte, mas eu acho que é isso que tem que haver a partir de agora. Essa atividade educativa, esse projeto educativo, assim, por parte de todos da sociedade, de que se você vai realizar uma atividade física, seja musculação, seja hidroginástica, natação, corrida, procure antes um médico. E o projeto está só começando sua tramitação, já gerando esse debate todo, a partir do que a gente
ponderou a partir do nosso Aratu 24 Horas, nosso papo de política, e o vereador Anderson Leal, muito ligado também a essas pautas esportivas, presidente de clube, inclusive, aqui na nossa Bahia. Então, que a gente debata cada vez mais esse assunto. Acredito que nossa Câmara tem que estar mais antenado nas práticas esportivas, já que até quando eu fui na coletiva do Balanço do Carnaval, Bruno Reis comentou, a gente está antenado nas mudanças do Carnaval, porque o jovem cada vez mais quer praticar esportes, quer também consumir menos bebida, então a gente precisa fazer o Carnaval funcionar nessa óptica. Nossa cidade também precisa funcionar com esse conceito de uma população cada vez mais estar antenada a esses assuntos. Então, que bom que vem esses debates, que bom que o nosso Papo de Política traz eles e que a Câmara amadureça cada um dessas nuances também. Ok. Tá aí nosso Papo de Política, agora às 6h40. Você acabou de acompanhar a nossa coluna Papo de Justiça e Papo de Política aqui com o nosso querido João Tran. Tem de tudo aqui, tem para todos os gostos. Um brinde à saúde. Aê, saúde, importante, hein, João? Importante, a gente tá falando de atividade física. Foi ao médico? Fui ao médico, fui ao médico. 2026 já amanhã, renovou? Inclusive. Eu não fiz check-up ainda não, mas eu fiz no final do ano passado. Eu inverti a ordem. Eu vou iniciar também. João, obrigado pela sua participação nas redes sociais. www.aratuon.com.br. Fique bem informado por lá. Também meu Instagram, viu? @JoãoTran. Quero, inclusive, mandar um abraço aqui para toda a equipe das redes sociais da TV Aratu que está aqui. Os integrantes nos bastidores estão aqui fazendo a cobertura do nosso Aratu 24 Horas, tá vendo, João? Você tá vendo? Tem moral na casa, viu? Todo o material que é produzido aqui por eles. Vocês vão acompanhar lá no @TV Aratu, nosso Instagram. Tem também o nosso canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Não esquece de me dar uma moral, hein? @AlexSilvestre.tv. Olha, 2 mulheres investigadas por integrarem, gente, um esquema de furto à rede de supermercados varejista, passaram por audiência de custódia e foram liberadas, hein? Quem atualiza este caso aí pra gente é Dani Mazei. Ô, Dani, tem um resultado aí da audiência, Dani? É Lara, é Lara que tá no caso. Cadê a Lara? Bom dia, Lara. Isso mesmo, Silvestre. Esse caso ganhou muita repercussão depois que as imagens registradas dentro do supermercado foram divulgadas. O que a gente vê é uma funcionária num caixa, uma mulher passa com o carrinho sem pagar pelos produtos e num determinado momento essa funcionária, que se chama Marcela, coloca uma nota fiscal dentro do carrinho de compras onde estava Lara, essa cliente que estava aí passando com os produtos sem pagar por eles. A segurança do mercado já estava observando a atuação dessa funcionária, portanto, entrou em contato com a Polícia Militar. As duas foram presas e passaram por uma audiência de custódia, onde foi decidido que essa prisão não seria convertida para uma prisão preventiva, ou seja, elas vão responder ao processo em liberdade. Eu conversei com Marcela, que é a funcionária do supermercado. Ela disse que ela apenas colocou aquela nota fiscal porque ela estava querendo ser demitida. Ela não estava satisfeita em trabalhar no mercado, porque há 6 meses ela estava exercendo esse ofício sem a carteira assinada. E conversamos também com Tássio, que é advogado de Lara, a mulher que estava passando com as compras dentro do carrinho. Vamos acompanhar o que disse o advogado. A Justiça usa o instrumento da audiência de custódia unicamente para poder não julgar o mérito se a pessoa cometeu o crime ou deixou de cometer. Ela julga as circunstâncias, o perfil pessoal dessa pessoa, o histórico anterior ao fato e qual é o nível de nocividade que essa pessoa oferece para a sociedade. E com isso foi analisado os requisitos objetivos e como esse advogado aqui mostrou ontem que elas preenchem esses objetivos totalmente. Então, assim, são primárias, nunca cometeram nenhum delito anterior ao fato. E com isso, não tinha outra opção a não ser o juiz seguir o que a lei manda, que era conceder a liberdade provisória para que ambas aguardem o desenrolar processual em liberdade. O que elas falam sobre o ocorrido? Elas negam que estavam roubando, furtando os produtos do supermercado, que elas tinham ali um esquema e elas dizem, inclusive, que elas não se conheciam. É assim, Lara, a gente trabalha de forma adstrita ao que o nosso cliente passa. E a gente traz isso como uma verdade até que a instrução processual prove o contrário. E assim, eu não tenho propriedade para poder falar de Marcela especificamente, porque o advogado dela é Dr. Fábio Felsenburg. Mandar até um abraço para ele, o mesmo teve um compromisso profissional, não pôde estar aqui. Mas eu posso falar sobre Lara. O que Lara passou para mim foi o que foi dito ontem,
que ela não se evadiu do mercado, ela não passou para além das cancelas do mercado e que ela iria pagar e que esse direito foi negado a ela. Pelo ponto de vista judicial, existe um problema também nessa acusação, que seria não foram apresentados os produtos para a justiça que seriam furtados? Por causa da materialidade. Sim, sim. É de costume que quando você tem uma situação de flagrância, a polícia, né, no papel investigatório, ela tem que provar a autoria e apresentar a materialidade. Até então, eu não vi essa materialidade sendo exposta, nem pela imprensa, né? Não acompanhei o momento da prisão em flagrante, deixar bem claro. Vamos explicar para quem está em casa. A gente viu os produtos ali no carrinho, nesse vídeo que foi registrado no supermercado. Mas esses produtos não foram apresentados na justiça, é isso? Na delegacia? Isso. Esse produto não foi apresentado, o que tem como prova da acusação que está sendo imputada a Lara e a senhora Marcela é apenas esse vídeo, que é um vídeo editado e que a gente só conhece até aquele ponto. O desenrolar do caminhar desse desdobramento aí a gente não tem. Como vocês puderam acompanhar, o advogado também disse que a cliente nega essas acusações e as duas não se conheciam. Uma é moradora de Lauro de Freitas e a outra do bairro da Federação. Agora, isso vai ser provado na justiça se de fato essas duas mulheres estavam realmente cometendo um crime, como elas foram acusadas. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Volto com você, Silvestre. Ô Lara, obrigado. É isso que a gente estava discutindo, inclusive, na edição de ontem aqui do nosso Aratu 24 horas. Como o advogado falou, esse é um vídeo que ele tem o início e tem um final. Mas do início ao final não mostra a ação completa, né? A única coisa que mostra ali é a funcionária jogando a nota. E aí dá a entender, de fato, que tem um golpe. A Marcela jogando e a Lara, que não é a nossa repórter, saindo do estabelecimento. Mas o que aconteceu depois disso? Se decida aí, Rogerinho, vá. Aqui ou cá? Aqui? Pronto, aqui. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o que acontece depois? Depois disso aí, acontece o quê? Qual que é a abordagem? Porque ontem um advogado, inclusive, trouxe aqui, a fala dele dizia o seguinte, existem produtos que ficam para depois ali do caixa. Algumas bebidas, produtos em promoção e tal. Então, o que aconteceu depois disso? A gente precisa do vídeo completo. Agora, a gente precisa também entender aqui que a justiça colocou algumas medidas cautelares aí, né? Então, assim, elas não foram liberadas, mas também não foram condenadas, se assim a gente pode dizer, porque a investigação está em curso. Então, elas, a partir de agora, têm diversas medidas. Precisam se apresentar à justiça, né? Não podem sair do município, certo? Então, assim, elas precisam seguir isso, porque se elas quebrarem aí as regras... Como é que é, Carlinhos? À noite não pode sair, né? À noite não podem sair. Pois é. Então, assim, podem ir ao supermercado? Não tem nenhuma restrição em relação a isso, né? Pode, né? Até porque tem que comer, né? Será que... provavelmente a outra foi demitida. Provavelmente. Vou seguir com o Aratu 24 horas, 6h47, o motoboy, ele foi, gente, executado a tiros. Dentro de um bar, isso no Imbuí, hein? Ai, meu Deus. Olha aí. Você viu o exército, Você viu o exército, né? O que aconteceu com o Gabriel? Ele estava trabalhando na hora? A polícia está realizando diligências? Manhã de hoje, diligências? É isso? Alguém pode ser ouvido ainda hoje, é isso? Olha, a vítima ela foi atingida por vários disparos enquanto estava, gente, almoçando. O repórter Vitor Castro, ele tem os detalhes pra gente, olha aí, ó. Você percebe, inclusive, que o local tem as marcas do crime, obviamente. Estava comendo no momento que foi alvejado. Deixa eu chamar o Vitor aqui, que tem os detalhes pra gente. Doutora Glória, no caso, meu amigo Batata ali. Batata, um abraço pra você. Vitor, com você.
Isso mesmo, viu, Alex? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Aratu 24 Horas. Uma história ainda cercada de mistérios. Esse jovem de 25 anos, que foi identificado como Renan Gabriel Santos Silva, estava almoçando em um bar na região do Imbuí, quando foi surpreendido por um rapaz. Um rapaz chegou em uma moto, desceu da moto, deu vários disparos de arma de fogo no rosto do Renan e ele acabou morto no local. Tudo isso por volta das 2h30 da tarde da última segunda-feira. Alex, a informação que a gente tinha inicialmente é que o Renan tinha dado entrada no Instituto Médico Legal, claro, depois que os agentes da Polícia Militar, os agentes da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar, não é, que atuam ali na região do Imbuí, isolaram a área, isso tudo na segunda-feira, aguardaram a chegada do Departamento de Polícia Técnica, o corpo do rapaz foi encaminhado para o IML e as informações iniciais que a gente tinha é que ele tinha dado entrada como sem identificação, ainda não se sabia quem era este rapaz. Durante um diálogo, uma conversa com equipes da TV Aratu, uma familiar entrou em contato reclamando a morte, não é, questionando aí que seria familiar do Renan. Vamos ouvir o que ela falou. Trabalhador, não é envolvido com nada, certo? Ele trabalhava de motoboy, trabalhava aí na boca do rio e tudo, de topógrafo, um negócio desse. E de dentro ele trabalhava, ele não morava mais no Santo Inácio. Ele casou e foi morar no São Rafael com a esposa. Ele não morava mais no Santo Inácio. A gente quer descobrir, a gente quer saber, a gente quer as câmeras, né? Para saber o que foi que houve, para não ficar mais um impune, né? No jeito que está a violência, no jeito que está as coisas. Então, Alex, a gente vê aí uma família completamente desesperada, sem saber por que esse jovem de 25 anos, que trabalhava como motoboy, havia parado para almoçar em um restaurante na região do Imbuí, acabou sendo executado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ainda não se sabe a motivação nem a autoria deste crime. O que nós temos de informação até então é que este rapaz chegou em uma moto, executou esse jovem de 25 anos, o Renan Gabriel Santos Silva, e fugiu em direção à Avenida Paralela. Ali na região do Imbuí, várias saídas, uma saída direto para a Boca do Rio, outra para a Avenida Jorge Amado, principal ali a avenida do bairro do Imbuí. Este rapaz fugiu para a Avenida Paralela e segue aí sendo procurado. Não se sabe o que motivou este crime. A família, claro, pede por justiça. Outra informação passada por essa familiar é que o Renan Gabriel tinha, inclusive, servido ao Exército Brasileiro, atuou como soldado no Exército Brasileiro. Depois que saiu do Exército, começou a rodar como motoboy para, claro, fazer uma renda, sustentar a família. Tinha uma companheira que agora busca por justiça e por resposta desse crime, que ainda segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui da Bahia, viu, Alex? Claro, qualquer atualização a gente vai trazendo ao longo da nossa programação. Eu volto com você aí, Vitor Castro, com imagens de José Sena para o Aratu 24 Horas. Ô, Vitor, obrigado pelas informações. Inclusive, chega para mim que hoje estão previstas aí diligências em relação ao caso do motoboy. Ele gente, presta atenção, ele era de Santo Inácio, mas estava morando no São Rafael. Ele casou e saiu do Santo Inácio para o São Rafael. Agora, o que chama a atenção é que nessas duas localidades, a facção que domina as duas localidades é justamente o BDM. O bonde do maluco, e ele estava no Imbuí. Como é que é? Certo. Ele casou e foi para lá. Mas a polícia confirma isso? É uma linha de investigação. Ok. Olha, a informação que chega é que traficantes é algo que a polícia está investigando, tá? É algo que a polícia está investigando, é assim, produção? Que traficantes podem ter confundido aí ele, achando que ele estava passando informações para a polícia. Mas de qual região? Qual região? Porque ele morava em uma casou e foi morar em outra. E a área que ele estava bebendo ali é BDM também, né? O Imbuí. Então, assim, se isso se confirmar, foram traficantes do bonde do maluco. Porque as três regiões aí que está nesse roteiro, nesse contexto que a gente está contando aqui, todas são dominadas pelo BDM. Ok, a gente vai seguir aqui. Qualquer outra informação,
Tem uma outra linha? Tem outra linha, é isso? Pode passar. Certo. Certo. Então vem cá. Vem cá, porque essa informação é importante. A informação que acaba de chegar aqui é de que uma pessoa da família passou a informação para a polícia de que antes dele almoçar ali, me dá a cena do crime lá, me dá a cena do crime, antes dele parar aí para almoçar, pode deixar congelar, pode congelar a imagem, o Gabi, aí ó, gente, a água ainda ficou na mesa, o refrigerante que ele estava tomando ficou na mesa, a comida do almoço do motoboy, ela não foi digerida completamente porque não deu tempo. Ele parou para almoçar, para descansar e não deu tempo, foi executado. E a outra linha de investigação que chega agora para Silvestre aqui é de que uma pessoa da família disse que antes que ele chegasse aí, ele teria se envolvido em um acidente de trânsito, é isso? Teria batido no carro de uma mulher? Teria batido? A mulher que bateu na moto dele. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Seria um motivo para tirar a vida do motoboy? Seria um motivo? Veja, se ele é motoboy, provavelmente o aplicativo registrou, atenção doutora Glória, provavelmente o aplicativo celular registrou o percurso que ele fez. E no percurso, facilmente, câmeras de segurança podem ser levantadas, a placa do carro dessa mulher serem identificadas aí, e a polícia conseguir chegar até ela. Será que são essas as diligências que a polícia está fazendo? É um mistério, hein? Um mistério cerca então a morte desse motoboy que foi morto lá no Imbuí, que serviu ao Exército. Agora, às 6h56, um homem diz, gente, que estava sendo aí perseguido e acusado de estupro pela ex nas redes sociais. Tailan Estevão Oliveira afirma que viveu 7 meses aí com uma jovem conhecida como Índia e que após o término e o fim do apoio financeiro, ela passou a chamá-lo de estuprador na internet. Olha que perigo isso. Você entendeu? Você começa a se relacionar com uma pessoa, o Calango Verde, você começa a se relacionar com uma pessoa e aí ela fica de mal de você. Você não tomou o Tadala no dia, não deu conta do resultado lá. Aí ela começa a colocar acusações falsas sobre você na internet. Só que você sabe, né? Você de casa sabe. Se alguém te chama de tarado, o risco de você ser linchado, agredido até a morte, é um risco iminente, né? É algo que pode acontecer com qualquer um. Deixa eu entender melhor essa história, Diego Macedo, com você. Bom dia. Pois é, Silvestre, o Tailan está aqui ao meu lado, né? Mas antes eu vou fazer um resumo do que aconteceu para depois eu fazer a pergunta para ele. Me corrija se eu estiver errado, tá, meu amigo? Olha só, ele está sendo acusado pela ex-namorada de estupro. Ela colocou uma foto nas redes sociais de um jovem de 8 anos de idade, como se esse de cá, o Tailan, fosse o estuprador. Mas ele aqui, ele está me garantindo que esse jovem da foto é o filho dele. E essa foto foi tirada dentro da casa da mãe. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: por que ela está fazendo isso com você? Bom dia. Bom dia, Silvestre. Rapaz, isso aí foi o acaso que eu larguei ela, entendeu? Terminei com ela e chegou uma foto no celular dela, tipo um vídeo de eu na escuna, entendeu? Acontecendo uma festa com várias mulheres e também tinha homens também. Então, e até aí, eu cheguei em casa, ela já estava com esse vídeo na mão, entendeu? Ela e a filha olhando o vídeo e chorando, todas as duas. E aí começou aquela agonia, mas só que eu falei, rapaz, não fui para essa festa, mas não aconteceu nada não, foi só uma festa que eu fui, mas mesmo aí começou as armações na minha vida. Ela começou a armar para mim, dizendo que eu estava fazendo trisal com ela e tal, com ela e com outra mulher, e aí começou a miséria na minha vida, as armações na minha vida, começou a partir daí. Bora lá, primeiro teve um atentado no final de agosto do ano passado, viu, Silvestre? Uma pessoa tinha marcado um encontro com ele, ele estava sentado na moto e a pessoa já chegou atirando. Foram vários tiros, mas agarrou
rua apenas um na sua perna, né? Honra e glória do Senhor Jesus, foi isso mesmo que aconteceu. Eu sofri esse suposto atentado, né, que para mim tentativa de latrocínio, que levaram minha moto, levaram meu celular, levaram meu documento. E para honra e glória do Senhor Jesus eu consegui correr, mas para chamar a atenção de vocês, não foi um deslize não, ali foi Jesus que botou a mão, porque como eu estou aqui, como daqui nesse abençoado de Deus aqui, eu sentado na moto, eu só perguntei o que foi que você queria falar comigo. E aí quando eu perguntei aquilo, ele já estava com a arma no bolso, tirou aquela arma e efetuou vários disparos. Para honra e glória do Senhor Jesus, ali eu não sabia o que fazer, porque as balas estavam bem perto de mim, na minha direção. Eu só fiz sair da moto e Jesus me empurrou. O Espírito Santo de Deus, eu posso falar assim, porque eu nasci de novo. Entendeu? Eu nasci de novo porque foi mais de 15 tiros na minha caixa dos meus peitos. Mas aqui está ungido com o óleo de Jesus, porque foi ele mesmo que me ungiu com o Espírito Santo dele. Um mês depois, o que foi que aconteceu e por que foi que aconteceu? Um mês depois, daí eu fui para casa de minha mãe para me recuperar. A partir de um mês eu fui para a igreja, aceitei Jesus como meu único salvador, graças a Deus. E aí aconteceu que ela se envolveu em uma briga por lá, entendeu? Espancaram ela, deixaram como morta, eu não sei qual o motivo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui mesmo porque ela está degredindo minha imagem, não tenho nada contra ela. E eu creio que Deus, Jesus, vai poder acalmar o coração dela, porque eu não tenho nada a ver com a vida dela. Agora a gente contextualizou, tá, Silvestre? O que aconteceu no ano passado, essa tentativa de latrocínio, como ele disse, que aconteceu contra ele, essa questão que aconteceu, que ela foi espancada também no distrito lá de Candeias. Como é o nome do distrito? Caroba. Lá na pracinha de Caroba, né? Ela foi espancada lá por algumas pessoas, lá no distrito de Caroba. Algumas pessoas estavam dizendo que foi em represália ao que aconteceu com ele, mas ele disse que não tem nada a ver com essa história, não é isso? É isso mesmo, eu sou inocente nessa Agora o que eu história. quero saber é por que no dia 23 de fevereiro ela acabou postando nas redes sociais acusando você de estupro. Isso, porque da primeira vez, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu não perdi minha vida, né, varão? Graças a Deus, mais uma vez eu ressalto ao jovem que está vivendo nesse mundo que já está perdido, que é de Satanás, que não quiser aceitar Jesus, mas vá na igreja e pelo menos escutar o culto, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui escutar um culto, já tem 7 meses, graças a Deus, eu na presença de Deus. E Deus é na minha vida, todo dia Deus fala comigo. Perante os irmão Ali, o pastor Edilan, a missionária Anice, eu peço obrigado a eles, eu peço obrigado a essa congregação aqui, ó. E essa congregação mudou minha vida. Queria muito pedir obrigado a esses obreiros de Jesus que mudou minha vida. E eu sei que Deus está na minha vida, Deus está me cobrindo com o manto dele. Eu estou debaixo das asas de Jesus, graças a essa igreja aqui. Graças a essa igreja, bênção. Eu peço muito obrigado a Deus. Ô Silvestre, olha só, e por que ele está procurando a gente, pedindo a nossa ajuda? Acontece que ele trabalha com reciclagem e o fato dessa fake news estar rolando nas redes sociais aqui na região de Lauro de Freitas, Camaçari, ele está com medo de voltar a trabalhar e ele ser agredido. A mesma coisa que aconteceu ano passado, aquela tentativa de latrocínio que aconteceu ano passado. Então ele não pode voltar nem a trabalhar. Só que ele sustenta 6 filhos, ele compra remédio para o pai que é paraplégico e ele está sem poder trabalhar. Então ele está aqui mostrando o rosto, fazendo questão de mostrar o rosto e dizer que é inocente. Com certeza. Tem aqui 2 boletins que eu apresentei contra ela e contra quem está fazendo esses tipos de fake news contra a minha vida. E vão pagar em nome de Jesus. Eu peço obrigado também a Danilo, em primeiro lugar, que conseguiu uma advogada para mim me apresentar na delegacia. O caso que não precisava, gente, que não tem queixa nenhuma contra mim, entendeu? Então aqui está garantindo pra gente que não estuprou ninguém, que não tem tipo de envolvimento com nada e que você é trabalhador. Com certeza, pode me liberar um advogado aí que a gente vai provar tudo, em nome de Jesus. Tá aqui, Alex, então o depoimento do Tailan, que fez questão de procurar a gente. Ressaltando que eu mesmo fui procurar as autoridades, não tenho queixa nenhuma contra mim, não devo nada a ninguém. Eu saí de lá por causa das armação dela na minha vida, tive que sair de minha casa, entendeu? Meu depósito tá lá fechado, minha casa que eu construí, pessoal, comprando, todo mundo tem prova, era 50 brocos num dia, era 10 sacos de cimento, 2 sacos de cimento, 10 latas de areia, 10 latas de brita, foi assim que eu construí meu depósito, minha casa, entendeu? Comprei o depósito na mão de Marcos, aí ele sabe, na época foi R$4.000,
Valeu? Eu peço obrigado a vocês que me escutaram e peço a vocês que me ajudem, uma palavra de conforto, que Deus já confortou meu coração. Eu tô aqui porque eu não tenho medo de estar na rua, porque eu não devo nada, entendeu? Então, obrigado mais uma vez. Valeu, Tailã. Um depoimento aí de Tailã, que fez questão de mostrar o rosto, dizer que é inocente, que não é estuprador e ele quer voltar a trabalhar. Deus já tomou minha peleja, já tá tudo certo, eu tô calmo, tô frio. Ah, calma, rapaz, você conversa, viu, homem? Você conversa, homem que conversa. Eu sou reciclador, meu pai toma 10 remédios por dia. Bora lá, mas eu tenho que devolver pra Silvestre, eu tenho que terminar essa matéria. Silvestre, eu mandei o vídeo aí, pega esse vídeo, pelo amor de Deus. Meu pai tá sem remédio nenhum, ele toma insulina. Mas ele também foi acusado, né? Problemático, ele tá sem nenhum remédio, eu mandei o vídeo aí, as capas tá tudo vazia, eu não tenho condições de comprar. Eu tô sofrendo é só por isso. Tô sofrendo porque minha filha aqui mandou agora aqui que tá precisando de um sapato pra ir pra escola, é 150 reais. Eu tô sem condições de fazer isso. Então eu tô pedindo um apelo, não é de dinheiro, não, é de um advogado pra poder correr atrás da minha causa. Que eu sou pai de família, trabalhador, tenho 6 filhos pra dar de comer, né? Um não. Viu? Eu sou responsável. Pronto, recado dado, desabafo feito e agora pode ouvir agora? Bora lá. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Diego, obrigado aí pelas informações. A gente vai continuar acompanhando o caso do amigo. Você que é advogado, tiver condições de, obviamente, auxiliar, você mande mensagem aqui para as nossas redes sociais, que a gente vai colocar vocês em contato, tá? @TV Aratu é o Instagram da nossa emissora. Inclusive, falando em rede social, você que está participando aqui no nosso canal do YouTube, a Lenilda Rocha, inclusive, deixou aqui a opinião dela, viu? É necessário pedir relatório médico, ver a realidade aí da saúde das pessoas, pois está acontecendo muita coisa nas corridas e academia. Ela ainda fala que, de fato, é um gasto danado, viu, com corrida. Quando você vai correndo ali, você vai querendo comprar coisas novas, mas é o que eu estava falando, né? Eu acho que nada no extremo, quando passa a ser extremismo, não vale, sabe? Não é legal. Eu acho que a recomendação sempre tem que ser essa. Vai fazer uma atividade física, vamos então procurar um médico antes. Muita gente participando aqui com a gente, Maíse Costa desejando bom dia. Adriano, bom dia a todos vocês da Aratu. Bom dia para você, Adriano e família. A Maria Calisto, bom dia para todos vocês. Antônio Ferreira, sempre participando com a gente. Bom dia, amigão Alex. Eu assisto você todos os dias, do bairro de Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo. Eu admiro o seu trabalho, ok? Obrigado. Que Papai do Céu abençoe você e a sua família. Obrigado pela audiência, todo mundo de São Paulo que nos assiste aí de fora da Bahia. Cadê a Regina? Não passou por aqui não? Foi aqui, ó. Sandra Regina. Bom dia, Alex. E a toda a turma do Aratu 24 horas. Que Deus abençoe. Ela assiste a gente da Itália, gente, todos os dias. Todos os dias ela bate o ponto aqui. 7:06 falando em bater o ponto. Olha, eu vou para uma informação agora, para uma notícia, que a polícia está investigando aí esse caso, né? Porque um homem, ele morreu, gente, durante um confronto com a polícia lá em Vilas do Atlântico. E mesmo sendo um confronto, a polícia civil, a polícia técnica vai lá para fazer esse auto de resistência, né? Dani Mazei, ela tem as informações aí. Como é que foi esse confronto, né, Dani? Cadê você? Bom dia mais uma vez. Exatamente, Alex. Bom dia a você e a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A nossa equipe de reportagem acompanhou uma operação da Polícia Civil, do DEIC, Departamento Especializado de Investigações Criminais, desde as madrugadas, desde as primeiras horas da manhã da última terça-feira. A gente tem a movimentação policial no São Gonçalo, onde policiais localizaram e prenderam um homem em flagrante. Algemaram um homem, segundo a polícia, ele teria aí participação em um grupo de extorsão mediante sequestro. Ainda falando desta operação que aconteceu, uma operação da Polícia Civil, a informação que a gente tem é de que a polícia foi fazer um cumprimento de mandado de prisão também na região metropolitana de Salvador, nesta operação chamada Lex Última, que investiga uma quadrilha, né, suspeita de extorquir e sequestrar pessoas. Quando a polícia chegou em Ipitanga, na região metropolitana, localizou uma casa. Dentro desta casa, Alex, tinham 3 criminosos. Segundo a polícia, um tal de Vulgo TC, que era integrante da facção Bonde do Maluco, BDM. Temos foto, inclusive, do Vulgo TC fazendo o sinal de 3. A informação é que TC estava na casa, mas quando percebeu a movimentação da polícia, ele acabou atirando na direção dos policiais, teve o revide e
e no confronto o vulgo TC foi baleado, foi socorrido para o hospital, mas não resistiu. Então, vulgo TC, que deveria ter sido preso, resistiu à prisão, aí teve essa troca de tiros, ele foi baleado e morreu. Além do TC, tinham mais 2 homens dentro da casa. O tal do Eldon Araújo, um falso advogado, que foi preso com muita droga, foi preso em flagrante com drogas, e um outro homem também identificado pelo prenome Tiago, que também foi preso com droga. Um carro de luxo foi apreendido nesta casa, um Audi branco, a gente tem foto também deste Audi branco que foi apreendido com muita droga dentro. Esta casa de luxo era habitada por esses 3 criminosos que faziam parte da facção BDM e que, segundo a polícia, também tinham participação aí nesse crime de extorsão mediante sequestro. Investigação desenvolvida pelo DEIC através da Delegacia Antissequestro, em que na presente data foram cumpridos 10 mandados judiciais. Esses mandados judiciais foram cumpridos aqui também em Lauro, em Salvador e em alguns bairros, E no cumprimento de um desses mandados, um dos indivíduos optou por confrontar com as equipes, foi feito o revide necessário, foi prestado socorro, mas ele veio a óbito. Em uma dessas casas foi encontrada, além da arma utilizada pelo marginal que atirou em nossas equipes, uma pistola, foi encontrada munição calibre 9mm, foi encontrada uma quantidade grande de maconha, foi encontrada também droga sintética, então o que demonstra que era de fato uma associação criminosa voltada à prática de diversos crimes. Então, Alex, recapitulando, nesta operação Lex Última, a polícia conseguiu identificar que tinham alvos dentro de uma casa de luxo na região metropolitana, em Ipitanga. Quando a polícia chegou, o tal do vulgo TC acabou resistindo à prisão e morreu depois de ter sido baleado. Outros 2 homens, o Eldon Araújo, falso advogado, e um tal de Tiago, estavam com muita droga e foram presos em flagrante com droga. O Audi, o carro de luxo que estava na casa com droga, foi apreendido, levado para a delegacia aí que investiga crimes de sequestro, e os 2 então foram levados para a delegacia. A nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação policial do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também do DPT, Departamento de Polícia Técnica, e também aí do DEIC, Departamento Especializado de Investigações Criminais, na casa onde esta troca de tiro aconteceu, onde essas prisões também aconteceram nesta operação Lex Última. E claro que qualquer novidade desta operação, a gente volta a falar sobre o assunto aqui no Aratu 24 Horas. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Obrigado, viu, Dani? Lembrando que o Fala Dani com a Dani Mazei está começando agora às 6h15 da noite. Então, 18h15, você já deixa seu televisor conectado aqui no 4.1. Você vai ficar muito bem informado com as últimas notícias aí do dia no Fala Dani, 18h15 com Dani Mazei. Vou para um rápido intervalo e já estou de volta. De volta com o nosso Aratu 24 Horas. Olha, Zé, Zefinha, eu quero inclusive lembrar você aí de casa que a partir da próxima segunda, o nosso Aratu 24 Horas, ele vai mudar de horário. Nosso noticiário vai começar a partir das 7 horas da manhã. Gente que começa aí com o Cantar do Galo às 6 horas da manhã, a partir da próxima segunda, 7 horas da manhã, já ajuste o seu relógio junto com o meu aqui, para a gente ficar muito bem informado e trocar essa ideia todos os dias que a gente troca aqui, sempre de segunda a sexta-feira. Olha, a Feira de São Joaquim recebe hoje mais uma edição da Feira Saúde Mais Perto. Serão ofertadas consultas gratuitas com nutricionista, exame preventivo, atualização, da caderneta aí de vacinação, testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis, além de orientação sexual e distribuição de preservativo. O atendimento acontece das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar atenção, RG, CPF, cartão do SUS e solicitação médica conforme exigência.
menores de idade devem estar acompanhados de quem? De um responsável legal, tá bom? Então vai lá na Feira de São Joaquim que você vai poder realizar aí, participar dessa iniciativa tão bacana. Olha, eu quero virar a página aqui do nosso noticiário porque essa oportunidade agora é para você que quer aí quitar aquela dívida com o Serasa. O Feirão Limpa Nome está de volta a Salvador. Atenção você que está inadimplente. O atendimento vai até este sábado, já das 9 da manhã até as 6 da tarde, na Praça da Mãozinha, que fica no bairro do Comércio. Ao todo, mais de 11 milhões de dívidas poderão ser negociadas lá no local. Será que a sua é uma delas, hein? Participam do mutirão mais de 2.200 empresas parceiras, entre bancos, instituições financeiras, empresas do comércio e varejo, além de operadoras de telefonias, companhias de diversos segmentos. Olha aí, uma oportunidade para você então começar 2026 com o nome limpo. Fazer o seguinte, Silvestre vai para um rápido intervalo, tomar um golinho de água. Já estou de volta aqui com mais informação e prestação de serviço para você. Tem inscrição aí para cursos e é assunto então para o nosso próximo bloco do Aratu 24 Horas. Bora! Chega mais! Nosso Aratu 24 Horas está de volta, direto aqui do enquadramento da Câmera 3 com o nosso querido Vaguinho, dos estúdios da TV Aratu, Federação Salvador, meu amor, Bahia. E da Câmera 3, eu sigo pra onde? Diz aí você. É, pra ela mesmo. Pra Câmera 1 com o nosso Carlinhos. Tudo certinho, Carlinhos? Tá de boa aí nessa manhã? É mesmo? Coisa boa. Ó, deixa eu trazer aqui uma dica pra você que tá do outro lado da telinha. Estão abertas as inscrições aí para os cursos gratuitos do Instituto Paz Mendonça. São mais de 800 vagas. Entre as oportunidades, gente, estão inglês, assistente administrativo, atendente de farmácia, introdução à inteligência artificial no mundo do trabalho e técnicas de comunicação e vendas inteligentes como IA. Para participar, é necessário ser estudante ou ter concluído o ensino médio em escola pública e morar na região dos bairros de Pernambués, Saramandaia, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Caçanja. O link da inscrição está disponível no perfil do Instagram, @IJCPM, @IJCPM. Olha, para essas e outras notícias, você também pode acessar o nosso Aratu On, tá? Lá você fica muito bem informado no www.aratuon.com.br. Nosso Aratu 24 Horas desta quarta-feira vai ficando por aqui. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia. O Alô Juca com Marcelo Castro. À noite, a partir das 6h15, é a vez dela, de Dani Mazei com Fala Dani. Na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. E a Bahia, I love you. As letrinhas vão começar a subir. Galinho, tá liberado.